Então, galera, terminou na Venezuela a derrota do Vasco por 4-1, o atropelo da equipe venezuelana sobre o Vasco hoje de 4-1. Me deixou não triste, revoltado, mas me deixou consternado. Eu não tenho nem adjetivos para dizer o que foi essa atuação do Vasco hoje. Vou falar do que aconteceu nessa partida hoje do Vasco, vou falar da partida do Puerto Cabete, né, que foi quem jogou de fato, quem teve vontade de vencer. Depois que você se inscrever, deixar o like e compartilhar. Galera, é muito sério o que eu vou falar aqui nesse vídeo, mas eu quero que vocês me entendam. É um desabafo de um torcedor apaixonado pelo Vasco. Tenho 40 anos de idade, eu me lembro de, com 10 anos, já torcer muito para esse time no tricampeonato carioca, em 92, 93, 94. Então eu peço que tentem entender o meu ponto de vista do que eu vi acontecer com o Vasco nessas últimas 3 décadas, de lá para cá, dos 10 anos de idade até os meus 40 hoje. Hoje eu percebi que o Vasco da Gama que eu conheci morreu. Eu estou aqui de preto, eu virei do avesso a minha bandeira, não costumo fazer. Bandeira do Vasco, eu respeito, bota a bandeira do Vasco, bota a camisa do Vasco, vem fazer o pós-jogo. Todos esses 3 anos de canal eu vim perdendo de 6 para o Flamengo, sendo rebaixado para a segunda divisão. Eu vim com a minha camisa do Vasco, porque eu entendia que ali era uma possibilidade de mudança, de virada, de chave. Então eu vinha com força. Mas hoje eu percebi que o que esses caras jogam, esses jogadores estão no Vasco, que não respeitam o Vasco, que eles fizeram hoje, é para ninguém vestir mais a camisa do Vasco a partir da próxima partida. É para a direção toda, técnica, direção executiva toda ser demitida. Vai acontecer? Não, não vai acontecer. E a morte do Vasco que eu vi, o Vasco vai continuar existindo sempre, mas eu quero dar o meu simbolismo da situação. A morte do Vasco que eu vi, o diagnóstico não vem sendo dos últimos 5 anos. O diagnóstico vem sendo dado dos últimos 15, 20 anos para cá. Todo ano é um problema, todo ano é uma briga política, todo ano é uma expectativa que se cria e uma decepção que se gera, porque a expectativa gera a decepção, caso ela não seja atendida. Então o Vasco hoje faz uma das coisas mais tristes, que eu não vou nem falar de atuação, porque você atua bem, você atua mal, você atua abaixo da média, você é muito... O que o Vasco fez hoje foi um desrespeito à história. O que esses caras que estavam lá hoje fizeram na Venezuela foi um desrespeito à história, pelo contexto geral da coisa. A equipe venezuelana ser uma equipe semi-amadora, uma equipe que, não briga no campeonato venezuelano, pega o Vasco da Gama, tetracampeão brasileiro, de Roberto Dinamite, Edmundo, Romário, Bismarck, Bebeto, e mete 4, podendo meter 5. E o Vasco, a forma que o Vasco... Não foi porque o Puerto Cabello jogou demais, foi porque o Vasco não quis jogar, teve preguiça de jogar, teve medo de jogar, se borrou. E quando viu que a vaca tinha ido pro brejo, pipocou. Tinha um monte de jogador depois do 4-1 atrasando a bola pro goleiro, todos. Era do meio campo, era do ataque, era da lateral esquerda, da lateral direita. Uma vergonha, eu nunca vi isso. Gente, eu pensei que eu já tivesse visto de tudo no Vasco. Não vi. O que eu vi hoje foi lamentável, foi patético, foi triste. Jogadores cabisbaixos, perdendo divididas bobas. E eu não estou falando que jogaram contra Flamengo, contra Fluminense, contra Corinthians, Palmeiras, Botafogo, e jogaram contra um time, como eu falei, semi-amador da Venezuela, 7ª, 8ª força do futebol sul-americano. A minha camisa preta e a bandeira virada é simbólico, é para mostrar que o Vasco que eu conheci morreu. Eu não sei você, estou falando de mim. O Vasco que eu conheci morreu, eu estou de luto. Eu não sei se um dia ele vai ressuscitar, vai voltar. Já vi clubes muito grandes aí chegarem ao nível de quase se extinguir e voltarem. Não sei se o Vasco, acho que não. Acho que o Vasco não vai conseguir fazer isso mais. O Vasco vai continuar brigando para não cair todo ano. Quando não cair, depois voltar, ficar um ano na Série B, 2, 3, vai voltar, vai brigar pela 5ª, 6ª colocação do Campeonato Carioca. Quando passar para uma semifinal vai ser muito. Eu falo isso com tristeza, não venho aqui feliz para falar que eu diagnostiquei que o meu clube, para mim, do jeito que eu vi, ele tá morto, morreu, o Vasco morreu. Vou parar de assistir? Não, provavelmente não, porque eu sou torcedor, vou continuar vendo o Vasco. Mas o Vasco que eu conheci morreu, tá morto, virou história. Abre-se um museu aberto ao público, podem cobrar o que quiserem, não sei se vai ter público para pagar, mas abre um museu com história, a história do Clube de Regatas Vasco da Gama que eu conheci. Abre um museu e é isso. Fica lá a história para quem quer conhecer.
Tudo bem que a história do Vasco hoje é facilmente acessada aí onde você quiser no YouTube, tem jogos, tem títulos. Mas é simbólico, cara. O que aconteceu hoje não é por acaso, não foi uma tragédia, não foi algo atípico. É o Vasco de hoje. O Vasco de hoje é isso. E mais uma vez, não é mudando esses jogadores que vai fazer com que mude o panorama. Não vai. Vão entrar outros jogadores, vão ver o que o Vasco se tornou e vão continuar fazendo besteira, porque é isso há 20 anos, 25 anos é isso. A direção técnica toda vai sair, o Pedrinho vai sair, um sopro de esperança que eu tinha no Pedrinho se esvaiu. Tem umas esperanças no Pedrinho, tá fazendo muita besteira, deixando um diretor executivo que montou isso aí, boa parte disso aí que a gente viu em campo hoje. Então, cara, não tenho expectativa. O que eu falaria, o que eu diria, não sei nem se eu tenho propriedade para falar, mas a minha forma de protestar, o que eu faria, eu não tenho nem hábito de frequentar estádio, sendo bem sincero, tá? Perdi esse hábito de frequentar estádio. Eu vejo o Vasco em qualquer lugar, em qualquer plataforma que der, da forma que der, mas eu perdi o hábito de ver Vasco em estádio. Muito pouco, raramente eu vou. Eu acho que deveria ter um protesto mais significativo da torcida do Vasco. E o protesto mais significativo, já que não consegue mudar esses jogadores mandando todos embora, porque senão o Vasco não tem nem equipe para entrar em campo, e não vão mandar amigos do Pedrinho embora, porque o Felipe é amigo, não sei mais quem, fulano, ciclano, são todos amigos. Sabe o que eu faria? Eu, torcedor, não adianta ir quebrar, não adianta ir agredir ninguém, que não vai mudar. Até crime. Não adianta ir a crime. Você querer bater e agredir jogador, diretor, não é por aí. Vamos respeitar o futebol, botar o futebol onde deve ser colocado. Sempre falo isso, futebol tem que ser colocado no lugar devido. A nossa vida, a nossa saúde, a nossa família em primeiro lugar, isso aí não entra em questão. Então, abrindo esse parêntese aí, deixando bem claro que não é pregando a violência. Meu protesto como torcedor seria não ir nos jogos. Público, zero. Por quê? Mas tu quer tirar o dinheiro do público do Vasco? O Vasco já está devendo? Não é por esse lado que eu quero fazer. Eu quero mostrar que a gente tem o direito de se indignar com eles. E a forma de público zero é uma forma de você protestar. Clara e evidente, porque eles não respeitaram o torcedor vascaíno hoje e não vem respeitando há muitos jogos. Você vai abandonar seu clube, Alex? Cara, se a gente for cortar na carne para tentar ver alguma mudança, que se corte na carne. Pode ser pesado. Eu não gostaria de estar falando isso. Eu estou falando isso com o coração sangrando, mas é uma forma de se protestar. Não ir ao estádio, cara. Mas eu também não vou querer bancar aqui, pô, tem que ser assim. Torcedor apaixonado, talvez até mais emocionado do que eu, ele vai querer continuar indo e vai querer ir lá para protestar, direito dele. O que eu faria, o que eu sugeriria, se eu fosse um cara que opinasse e tivesse uma relevância, eu não tenho relevância, era não ir ao estádio. Virem as costas para esse time, pelo menos por umas 2, 3 partidas em São Januário. Virem as costas. Os caras hoje desrespeitaram demais a camisa do Vasco, eu não vou entrar no mérito do jogo, todo mundo viu. Todo mundo viu ou vai ver de alguma forma. Não vou entrar no mérito do jogo. Hoje não tem atuação, hoje não tem esquema tático, hoje não tem jogador assim, jogador assado. Hoje é zero para todo mundo. O Vasco hoje morreu institucionalmente. Morreu como clube de futebol. Institucionalmente ele continua existindo. Vai continuar existindo. Mas como clube de futebol, o Vasco hoje morreu, faleceu. Eu sinto muito a perda do meu clube de regatas Vasco da Gama. Hoje eu perdi o meu clube de regatas Vasco da Gama, porque o que os caras fizeram hoje em campo, o que o Pedrinho está fazendo, o que o Felipe de braço cruzado na beira do campo vem fazendo, é um desrespeito. E todas as circunstâncias que a gente vem observando do Vasco nos últimos anos é uma vergonha atrás da outra. Então, galera, não vou me prolongar muito aqui, meu protesto já está feito, o que eu conheci do Vasco está morto, enterrado, não sei se um dia vai ter força para voltar, eu acho que bem pouco provável, a não ser que você acredite em ressurreição, não vejo dessa forma. Eu acho que caiu-se num conformismo dentro do Vasco, que é isso aí. Vai perder, vai tomar goleada, vai ser eliminado, vai ser rebaixado como foi 5 vezes, vai ficar 2 anos na segunda divisão como já ficou. Então eu não sei mais o que precisa acontecer e eu acho que não vai mudar nada. O Vasco vai continuar sendo essa bagunça que é com jogadores fracos que não respeitam a instituição. Agora você fala, por que eles não respeitam a instituição? É compreensível que eles não respeitem a instituição, apesar de ser uma puta de uma sacanagem até prejudicial para eles mesmos. Mas eles não respeitam a instituição porque a instituição não se dá o respeito. Quem está hoje na instituição não se dá o respeito.
Por isso que os jogadores fazem o que fazem hoje, o que fizeram hoje. Vasco hoje na Sul-Americana deu adeus, eu não acredito na classificação. Vasco no Brasileirão tá beirando o rebaixamento. Eu acho que o Vasco vai brigar agora para não cair até o fim. E na Copa do Brasil é questão de tempo o Vasco ser eliminado. Legal? Resumo da temporada é essa. Durma com um barulho desse. É isso, galera. Valeu. Não sei mais o que falar. Vasco e Vitória é a próxima rodada. E mais uma porrada que o Vasco vai tomar provavelmente em Salvador. Porque esse time é um time frouxo. É um time covarde. É um time que não respeita a instituição. É um time que merecia que todo mundo fosse demitido hoje. Vai acontecer? Infelizmente não. Saudações vascaínas sempre. Fui.